Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Hoje faremos uma aula introdutória sobre a filosofia de Friedrich Hegel, um filósofo extremamente importante no pensamento moderno, e eu vou explorar alguns conceitos fundamentais. Mas vou começar com uma observação. Lembre, Hegel, como outros filósofos, é alguém que você deve se debruçar a vida toda na tentativa de compreender o seu pensamento, a sua filosofia. O que iremos fazer aqui é apenas um convite à filosofia desse pensador para te incentivar, te instigar a buscar por conta própria esses estudos, ler a Fenomenologia do Espírito e outras obras importantes de Hegel, tá bom? Vamos lá. Primeiro que precisamos entender algumas coisas importantes no pensamento de Hegel. Primeiro, crítica da separação moderna entre sujeito e objeto. Esse filósofo, ele é um grande crítico dessa perspectiva. Segundo, dialética, espírito absoluto e Aufheben. Prestemos atenção uma coisa. Esse termo dialética é um conceito muito caro, muito importante na filosofia. Por exemplo, Platão, filósofo grego da cidade de Atenas, também tem esse termo dialética. Mas tenham muito cuidado. Cada pensador vai explorar conceitos que podem ter até o mesmo nome de forma diferente. Então, muito cuidado com as confusões. Ao ler dialética em Platão, pensar que é a mesma coisa a dialética em Hegel. Muito cuidado. 3. História. Hegel tem uma perspectiva diferenciada da história que nós iremos abordar aqui. E 4. Dialética do senhor e do escravo. Qual é a diferença entre o senhor e o escravo? Existe uma relação de dependência? Existe alguma superioridade, inferioridade? Questões que você pode estar pensando. Então vamos lá. Aufheben, a tradução do alemão para o português é um tanto quanto precária, ok? Geralmente é cometida muitas imprecisões quando se faz a tradução de um termo em alemão para o português. Por exemplo, quando estudamos Nietzsche, é comum as pessoas interpretarem ou não, traduzirem, melhor dizendo, Übermensch por super-homem, mas essa é uma tradução imprecisa, ou até mesmo além do homem, certo? Então tem que ter muito cuidado. Significado ambíguo é o ato de negar, mas também de conservar e de levar algo a um nível superior. É a dialética. Existe a tese, a antitese e a síntese. Esse é um movimento que aparece na filosofia de Hegel. Primeiro, eu afirmo algo, depois eu nego, e aquilo que consegue ir além de forma sintética é como se fosse um estágio superior, ok? Essa expressão da dialética vai se manifestar na história para Hegel. Aufheben, supra-assunção, momento especulativo de seu método dialético. Agora, quando nós falamos da dialética do senhor e do escravo, Hegel percebe o seguinte, que na história existe uma luta pelo reconhecimento da autoidentidade do sujeito livre como crítica
ao estado de natureza contratualista, naturalizada, que não há instituições políticas. Hegel critica isso. Lembre-se, quando falamos em contratualismo, estamos falando de Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke. Hegel, ele é um crítico da perspectiva contratualista, que diz que antes do contrato existe um estado de natureza e os homens, para poder sobreviverem, continuarem a existir, eles fazem um contrato. Agora entenda, para esses filósofos que eu citei agora, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, o Thomas Hobbes, existem diferenças conceituais entre esses filósofos, mas o Hegel ele critica essa naturalização da questão do contrato, certo? Para ele não há, instituições políticas, certo? Quando se fala, em senhor e escravo, há uma dependência, sim. O senhor ele precisa do escravo e o escravo ele precisa do senhor. Entretanto, o escravo ele é alguém, para Hegel, que desiste de lutar, que se vê como uma coisa e assim fica inferior do que diz respeito ao Senhor, que já é o que? Uma auto-identidade, certo? Então, a história ela é marcada por violência, conflito, para haver reconhecimento. Essa luta pelo pertencimento, por uma identidade, A versus B. Podemos observar isso de maneira bem prática nos times, de futebol. Quem é que está na Série A, quem é que está na Série B, qual time está vencendo mais, jogos, esse tipo de coisa. E perceba, em termos de torcedores fanáticos, isso pode gerar até violência nos estádios de futebol e etc. Ok? Então, para Hegel, como eu falei, o escravo ele desiste da luta e ele fica dependente do senhor, que é independente. Há uma relação senhor e escravo, mas nessa relação do senhor, segundo Hegel, o senhor ele é independente, ele possui uma autonomia, ele cria leis, normas para gerir a sua própria existência. É assim que o Hegel entende. E dentro da perspectiva da história da filosofia, ele vê a história da filosofia como uma configuração de consciência. Nós temos os gregos, medievais, modernos. Então, há uma configuração de consciência. Por exemplo, para os gregos, um conceito muito importante é a essência, ok? Para os modernos, nós já temos a noção de sujeito. E segundo Hegel, a história ela possui um fim determinado pelo espírito absoluto, que é uma autoconsciência que compreende esse sujeito e objeto. Há um certo otimismo nessa perspectiva do espírito absoluto, que diz que a história ela possui um telos, a história ela possui um fim. O grande problema é o seguinte: alguns estudiosos dizem que, se levarmos ao pé da letra a filosofia de Hegel, tudo o que acontece possui uma razão de ser. E se tudo o que acontece possui uma razão de ser, seria a filosofia de Hegel uma justificativa para as atrocidades, para os crimes que foram cometidos ao longo da história da humanidade, que por mais hediondos e terríveis que tenham sido e sejam, será que eles possuem uma razão de ser ou são frutos do acaso? Coloco essa questão para vocês e escrevam aqui embaixo nos comentários. O que é que vocês pensam?
a esse respeito. Então, o espírito absoluto, a autoconsciência, que compreende sujeito e objeto. Segundo Hegel, existem 3 formas culturais. Primeiro é a arte, depois a religião, e quem ocupa o papel mais importante nessa perspectiva cultural é a própria filosofia, certo? Existe um fim, um telos, para realizar a ideia de liberdade. A história, o fim da história, irá realizar a ideia de liberdade. É como se todas essas lutas, conflitos e violências não fossem em vão. Tem uma finalidade, que é realizar o quê? A ideia de liberdade na história. Então, a importância do estudo da história da filosofia envolve compreender o pensamento como um evento histórico que engloba o ser humano e representa estágios culturais da humanidade. Então há uma evolução nesse pensamento. Hegel compreendeu que a filosofia tinha um papel essencial no desenvolvimento do espírito humano. Entenda, quando eu falo espírito, eu não estou falando aqui em um ente metafísico, transcendente. Para Hegel, isso tem a ver com a razão, com o entendimento, com a consciência humana, certo? Em Hegel, o processo dialético sucessivo aponta para os desdobramentos do espírito universal ou espírito absoluto, que nessa filosofia tem estudiosos que dizem que não há uma conotação espiritualista ou religiosa, é uma vertente realmente filosófica, ok? Sendo a abordagem, portanto, teleológica. Há uma finalidade para a história, certo? Então, esses são conceitos fundamentais dentro da filosofia de Hegel. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui embaixo nos comentários se restou alguma dúvida. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço, feliz Páscoa e uma maravilhosa semana para todos vocês. Até a próxima.